Veja que com relação à competência para o julgamento do mandado de junção, nós temos que enfrentar aqui, né, um primeiro problema, posso dizer assim, que é o seguinte: a Lei 13.300 de 2016, ela não definiu competência, né? Ela não atribuiu a cada órgão a competência. O que pode e facilita de fato a nossa reflexão é que a Constituição, sim, né, ela exatamente definiu, né, que determinado órgão é apto para o julgamento, né, diante da omissão, na falta da edição da norma regulamentadora com relação a alguns poderes, algumas atribuições nesse sentido. Então vamos lá. Com relação à regra de competência, a primeira regra de competência que eu queria mencionar é a seguinte: é sobre o STF. O STF, ele é o órgão apto para realizar o julgamento, tá? Da ausência de regulamentação. Quando a ausência de regulamentação é uma atribuição do presidente da República, quando é uma atribuição, tá, do Congresso Nacional, quando é atribuição do Senado ou da Câmara de Deputados e das suas respectivas mesas, tá? Então, presidente, Congresso, Câmara de Deputados, Senado e as respectivas mesas, bem como também é de competência, tá, de processar e julgar o mandado de junção quando houver também ausência de edição de norma regulamentadora por parte do Tribunal de Contas da União, TCU, certo? E dos tribunais superiores, né? Inclusive o próprio STF, tá? Então nós temos aí competência originária do STF com relação a estes órgãos que eu mencionei anteriormente, tá? Presidente, Congresso, Senado e Câmara de Deputados, incluo aí, e as respectivas mesas, mesa do Congresso, mesa da Câmara e mesa do Senado, e Tribunal de Contas da União, além dos tribunais superiores. Então, todos esses órgãos aí, quando deixam de editar uma norma regulamentadora para viabilizar o exercício de direito ou garantia constitucional, né, e prerrogativa que seja inerente à nacionalidade, soberania e cidadania, toda vez que estes órgãos aí deixarem, né, de realizar essa edição, ou seja, que forem omissos, a competência originária é do STF. Então veja, também é de competência do STF julgar, certo? Os processos que foram denegados em recurso ordinário por tribunais superiores, né? Claro, processos que tiveram exatamente como um instrumento de provocação o Poder Judiciário a via do mandado de injunção. Então veja só, então o processo que se iniciou, né, através de mandado de injunção, chegou aos tribunais superiores e foi denegado aquele recurso ordinário, este recurso ordinário vai para julgamento no STF, né? Artigo 102, inciso 1, letra A, certo? O primeiro exemplo que dei da competência originária do STF com relação a presidente, Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, o artigo é o 102, inciso 1, letra Q, tá? Vamos lá.
vamos tratar agora de competência implícita. O STF e o STJ possuem competência implícita para julgamento de recurso especial e recurso extraordinário, certo? Dos processos também que são objeto, né, de mandado de junção. Veja, STF e STJ possuem competência implícita para julgamento de recurso extraordinário e recurso especial, quando, na verdade, o judiciário é provocado através também do mandado de injunção. Tá? Isso está previsto no artigo 102, inciso 3, letra A da Constituição, e no artigo 105, artigo 105, inciso 3, letra A e letra C da Constituição, certo? Vamos lá. Há mais outra situação de definição de competência na Constituição Federal. Ok? Ok. Justiça militar, eleitoral, tá? E do trabalho, certo? Veja, então a Justiça Militar, Eleitoral e do Trabalho tem competência para julgar mandado de injunção toda vez exatamente que a falta do exercício de direito está diretamente associado, né, a ausência de lei, tá? Cuja matéria que seria regulada nessa lei fosse atinente a essas três áreas. Então, se é uma matéria que é sujeita à justiça militar, à justiça eleitoral e à justiça do trabalho, veja, e este direito não é exercido, esse direito e essa garantia constitucional não se exerce nessa prerrogativa, não é exatamente essa prerrogativa referente à nacionalidade, não é exatamente não se tem a fruição por ausência de lei cuja matéria seja atinente a essas três áreas que eu mencionei, a competência da justiça, ou militar, se for uma situação, uma matéria que envolva justiça militar, ou eleitoral, se a matéria envolver matemática eleitoral, uma circunstância eleitoral, ou do trabalho, se envolver uma circunstância do direito do trabalho, tá? Se envolve a jurisdição que compete a esses ramos. Aí você vai me perguntar, e o fundamento constitucional? Existe porque o próprio artigo da Constituição remete a essas três justiças, militar, eleitoral e do trabalho, né, a competência para julgamento, que é o artigo 105, inciso 1, letra H, tá? Ok? Beleza. Outra situação que eu queria tratar aqui é a referente à competência do STJ. O STJ, ele tem competência para julgar a ausência de norma regulamentadora, tá, dos órgãos, entidades que pertencem à administração federal. Então, a administração federal, direta ou indireta, né, ou seja, órgão, entidade e autoridade que está vinculada à administração federal, direta ou indireta, se não efetivamente editou a norma regulamentar para dar efetividade, né, para que se permita o exercício de um direito, né, também o STJ, agora STJ é competente, isso aí está previsto no artigo 105, inciso 1, letra H, ok? Detalhe, o STJ ele também tem uma competência por exclusão, porque todos os demais casos que eu mencionei que não são de competência do STF e que não são competência da Justiça Militar, Eleitoral e do Trabalho, são de competência do STJ, tá? Então, fica também registrado isso aí.
uma outra situação. Tribunal Superior Eleitoral tem competência para julgamento de mandado de injunção? Tem. Tribunal Superior Eleitoral também tem competência para julgamento de mandado de injunção. Esta competência é uma competência que se define em caráter recursal, ou seja, toda vez que o Tribunal Regional Eleitoral denegar um mandado de injunção que foi impetrado perante o TRE, tá? Então, toda vez que for denegado pelo TRE, tá? Um processo de mandado de injunção, tá? Quem tem a competência para realizar o julgamento é o TSE, tá? Essa competência é uma competência que advém de uma situação recursal, é o caráter recursal dessa competência. E para findar o assunto de competência no mandado de injunção, eu queria falar, fazer, né, uma pergunta. Existe, tá? Existe mandado de injunção estadual? Existe, né? O mandado de injunção estadual, né, primeiro, precisa ter previsão na Constituição do Estado. Então, é a Constituição do Estado, né, que inclusive vai definir, certo, a atribuição dos órgãos, tá, dos poderes, e também vai definir, tá, qual seria o próprio órgão de julgamento, ou seja, o órgão que teria competência. Por quê? Porque se a Constituição Estadual não definir o que acontece com o governador, ou com a Assembleia Legislativa, ou com a Câmara Municipal, ou com o prefeito que deixa de editar norma regulamentar para uma norma presente na Constituição Estadual, não há que se falar na possibilidade, então, do mandado de injunção. Então, o mandado de injunção depende da definição que vai existir, né, que tem que estar prevista na Constituição Estadual. E esta possibilidade de previsão na Constituição Estadual, tá, é algo que está definido de maneira expressa e clara na própria Constituição Federal, exatamente no seu artigo 125. Artigo 125 da Constituição Federal define essa possibilidade, tá? Então vamos agora à questão do procedimento, ok? Vamos lá.